Olá pessoal, tudo bem? Você lembra como trabalhar com dízimas periódicas? Nesse problema nós temos o seguinte, eu preciso dividir essas duas dízimas periódicas aqui e aí o resultado fracionário que der, depois que eu reduzir ao máximo essa fração, aí sim eu vou ter que somar o numerador com o denominador. Ou seja, eu tenho que transformar essa fração de dízimas em uma fração irredutível. Depois que eu fizer isso, basta somar aqui o numerador com o denominador. Primeiro vamos trabalhar com essas duas dízimas aqui. Eu não sei como que você aprendeu a transformar a dízima periódica numa fração geratriz. Eu vou te ensinar assim, ó. 6,888, pontinho, 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 eu vou chamar isso aqui de x. Eu gosto muito desse método aqui porque você não precisa memorizar nada, basta você pensar. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou querer andar uma casa com a vírgula aqui no primeiro membro. Aí você fala assim, Egg, mas por que andar uma casa? Não precisa andar duas ou três? Não, a gente vai andar uma casa porque andar uma casa é o suficiente para o que a gente quer fazer. Eu vou te mostrar, ó. Multiplica por 10 ambos os membros da igualdade. Então, o primeiro membro eu vou multiplicar por 10 e claro que o segundo membro também vai ter que ser multiplicado por 10 para não alterar a igualdade, né? Vamos ver o que a gente vai ter agora. No primeiro membro, multiplicar por 10, basta andar uma casa com a vírgula. Vai ficar 68,88, pontinho, pontinho, pontinho. E do lado direito, no segundo membro, fica 10x. E daí, Egg, você multiplicou por 10, e agora? Agora nós vamos subtrair essas duas equações aqui. Repare só, nós vamos fazer a equação de baixo menos a equação de cima, ok? Não quero números negativos aqui. Primeiro o segundo membro, 10x menos x, isso vai dar 9x. Ok? E no primeiro membro, repare só, se eu fizer a parte inteira menos a parte inteira, 68 menos 6 vai dar 62. E todos os infinitos números decimais vão se cancelar. Egg, mas esse 8 aqui sobrou, ó. Não, mas tem infinitos 8 aqui. Todos os infinitos 8 que fazem parte da dízima periódica vão se cancelar com os infinitos 8 ali de cima. Dessa forma, nós temos então o que chamamos de fração geratriz. Se você dividir 62 por 9, isso vai dar exatamente 6,888 e assim por diante. Eu gosto muito desse método. Às vezes você não vai poder multiplicar por 10, às vezes vai ter que multiplicar por 100. Depende da quantidade de casas aqui do seu período. Vamos ver, eu vou fazer a segunda do mesmo jeito. 2,444, pontinho, 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 igual a x. Vamos lá, da mesma forma, não quero decorar nada, eu vou multiplicar por 10 e vou multiplicar por 10. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, o período 48, 48, 48, era só multiplicar por 100. Se eu tivesse o período 432, 432, 432, era só multiplicar por 1000. Cada um dos casos tem a sua particularidade. É legal você treinar bastante isso aqui. Eu vou multiplicar por 10 o primeiro membro, vai ficar 24,44 e assim por diante. No segundo membro, nós temos 10x de novo. Então, agora basta a gente subtrair. Ok, eu vou fazer ali, claro, a de baixo menos a de cima para ficar positivo. Então, 10x menos x vai dar 9x. 24 menos 2 faz só a parte inteira, ó. 24 menos 2 dá 22, ok? E repare que toda a parte da periodicidade ali, das casas decimais que se repetem infinitamente, vão acabar se cortando. É claro que, às vezes, vamos supor que você multiplica por 10
aqui no primeiro membro e não aparece 4 aqui, aparece 3. Bom, aí você não vai poder subtrair o 3 do 4. A ideia de multiplicar por 10, por 100, por 1000, essa ideia é sempre você conseguir deixar a dízima aqui, deixar as casas decimais iguais, para que na hora de subtrair você possa cancelar todas elas. Dá uma treinada nos outros casos que você vai ter sucesso com as dízimas periódicas, ok? Aqui vai ficar 22 sobre 9. Muito bem, então sem decorar nada, apenas pensando nas ideias, multiplicar por 10 foi o suficiente para transformar essas duas dízimas aqui nas suas frações geratrizes. Muito bem, então vamos dividir as duas. Lembre que eu quero fazer a divisão das duas dízimas periódicas. Então aqui está o traço de fração principal. A dízima periódica do numerador é igual a 62 sobre 9. E a dízima periódica do denominador é 22 sobre 9. Ok. Então vamos simplificar isso aqui o máximo possível. Lembre que nós queremos uma fração irredutível como resposta disso aqui. Vamos lá, você lembra como fazer divisão de frações? Propriedade. Mantém a primeira fração, que é a fração do numerador, e multiplica pela inversa da segunda fração. A inversa da segunda fração é 9 sobre 22. Nós estamos trocando a divisão por uma multiplicação pelo inverso. Nós podemos cancelar o 9 com o 9 sem problema. Nós estamos multiplicando e tem 9 no numerador e 9 no denominador. Então fica 62 por 22. Cuidado que isso ainda não acabou, porque essa fração aqui ainda não é irredutível. Repare que nessa fração nós temos fatores comuns ainda que dá para simplificar, que permitem a simplificação dessa fração. Então nós vamos simplificar. Eu vou dividir por 2 o numerador e dividir por 2 o denominador. Tudo isso para que a gente possa simplificar ao máximo a nossa fração e deixá-la irredutível. 62 por 2 dá 31. 31 é um número primo. 22 por 2 dá 11. 11 é um número primo. Agora sim nós encerramos, porque não tem nenhum fator aqui que divida ambos os termos da fração simultaneamente. Não tem fator comum aqui, a não ser o 1, né? Que não adianta para simplificar. Então essa é a fração irredutível que nós estávamos procurando. Qual foi mesmo a pergunta que o exercício fez? O exercício está perguntando quanto é P mais Q. Não é esse P e esse Q. Não, tem que ser esse P e esse Q, porque o P e o Q são da fração obrigatoriamente irredutível. Então, a conta que vai finalizar o nosso problema é 31 mais 11. 31 mais 11 vai dar 42. Valeu, pessoal! Até mais!